Está usando as canetinhas Sejuigov, Ozempic, Mounjaro e começou a notar muita queda de cabelo? E aí, começou a utilizar um desses medicamentos e o cabelo começou a despencar? Pode ocorrer com o uso desses medicamentos? Pode. Qualquer processo de emagrecimento pode ocorrer queda de cabelo e hoje nesse vídeo você vai saber o que é que pode estar ocasionando essa queda de cabelo, quais são as principais situações que eu vou ter queda de cabelo, por que isso acontece e qual o principal erro que eu vejo na minha prática hoje que mais faz cair cabelo aí nas pessoas que estão utilizando esses medicamentos para perder peso. Então, se você não me conhece, meu nome é Valdecir, eu sou médico e já ajudo muitos pacientes que querem emagrecer, potencializar o processo de emagrecimento, reposição hormonal e trabalho também nessa parte capilar. Se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, inscreva-se nesse canal para você ter acesso a mais conteúdos de qualidade. E se algum amigo teu está utilizando esse medicamento, compartilha aí com ele, porque ele precisa saber dessa informação. Vamos lá. Por que esses medicamentos eles podem ocasionar a perda de peso e com o boom aí desses medicamentos utilizados no processo de emagrecimento, por exemplo, o Mounjaro, e o pessoal está notando muita queda de cabelo. Atualmente eu vejo menos queda de cabelo com o Mounjaro do que com o Wegovy ou o Ozempic. Eu via muito lá atrás o pessoal que estava utilizando o Ozempic, o Wegovy, eles tinham muito mais queda de cabelo alopecia do que com o Mounjaro, né? Mas hoje tem muita gente apresentando esses efeitos colaterais, principalmente com o Mounjaro. E por que isso pode acontecer? Porque quando a pessoa ela entra no processo de emagrecimento, pelo fato dela entrar nessa perda de peso e emagrecer, o nosso organismo entende aquilo como se fosse uma agressão. Por exemplo, não tem aquela pessoa que fez uma cirurgia, colocou lá silicone, fez uma cirurgia com um cirurgião plástico, por exemplo, e logo após a cirurgia, até na gravidez, né? Ela fez uma cesárea e logo após a cirurgia, o que é que acontece? Queda de cabelo, que a gente chama de eflúvio telógeno. Por que eflúvio telógeno? Vamos lá. A primeira fase do nosso crescimento do nosso cabelo é a fase anágena, que é a fase ali de crescimento. É uma fase que pode durar vários anos. Só que quando a pessoa ela utiliza, por exemplo, um medicamento para emagrecer, por conta que nosso corpo entende aquilo como se fosse uma agressão, essa fase anágena ela passa rapidamente para a fase telógena, que é a fase ali de repouso e a fase de queda. Então aquela fase anágena, que era para durar aí vários meses, vários anos, ela passa rapidamente para a fase telógena. E aí começa essa queda de cabelo. Porque meu organismo entende assim, cara, se eu estou num processo de agressão, eu vou direcionar esse fluxo sanguíneo para outras regiões e eu deixo de priorizar meu couro cabeludo. Então o corpo ele pensa desse jeito. Eu vou priorizar agora outras áreas. E aí o couro cabeludo ele não é tão priorizado, então vai chegar menos nutrientes na região do cabelo, na região do couro cabeludo. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo. Algumas pessoas irão ter, já outras não vai ter, porque ela vai fazer uma boa suplementação, às vezes não vai usar uma dose tão alta. Assim como também o nosso corpo, além de detectar esse método de agressão ao nosso corpo quando a gente está entrando no processo de emagrecimento, se a pessoa ela utiliza uma dose muito alta do Mounjaro, por exemplo, o que é que pode acontecer com o apetite dela? Vai bloquear. Então tem gente que esquece de comer. Então se eu não estou ingerindo nutrientes, comida, o que é que vai acontecer? O meu couro cabeludo ele precisa de nutrientes, de proteína, de aminoácidos, de vitaminas, de minerais, até de alguns hormônios. Então, se eu não estou nutrindo o meu corpo, é claro que vai ter queda de cabelo também. Então, um dos erros aí, número 1 que eu vejo é o pessoal que às vezes vai utilizar uma dose muito alta do medicamento, passa o dia todo sem comer, o que é que vai ter? Muita queda de cabelo. Além de perder músculo, vai ter muita queda de cabelo. Outro fator também, muita gente não faz acompanhamento médico, não sabe como é que utiliza, vai pegar a dose da internet, vê lá a dose que a amiga está utilizando, toda pessoa é única, todo tratamento é individualizado. E nem sempre a dose que sua amiga, seu parente está utilizando vai ser a dose ideal para você. E aí é por isso que a gente tem que ir monitorizando
essa dose para saber se com esse aumento de dose, saber se com esse aumento de dose aquela dose vai ser ideal, ou se eu tenho que reduzir a dose, ou se eu tenho que manter a dose. Esse é o primeiro ponto. Assim como também tem muita gente que vai utilizar esses medicamentos e não segue um planejamento dietético, não sabe o que é que vai comer. A pessoa às vezes já acorda sem fome e acha que é para passar o dia todo sem comer, que ela vai emagrecer com qualidade. Não vai. Além de perder muito cabelo, vai perder também muito músculo, vai ficar fraca, fadigada, indisposta. Esse também é um dos erros que eu vejo. Dose muito alta, dose sem acompanhamento, não faz um plano dietético, assim como também. Esse é o carro-chefe de erros aí que eu encontro. Por quê? Tem muita gente que vai fazer a utilização desses medicamentos para emagrecer e não faz um check-up com exames para saber como é que tá os minerais, vitaminas, hormônios, como é que tá o metabolismo, resistência insulínica. Se você tem um ferro, uma ferritina aí abaixo de 70, você vai ter queda de cabelo. Se você tem uma vitamina D abaixo de 50, 40, você pode ter uma queda de cabelo. Se você tem vitaminas aí do complexo B, principalmente a B12, abaixo de 500, 400, você pode ter queda de cabelo. Zinco, selênio, vitamina A, são vitaminas e minerais que eu tenho que ajustar, porque se essas vitaminas e minerais estão baixos demais, vai ter queda de cabelo, a unha vai ficar fraca, a unha não vai crescer, consequentemente também o cabelo ele não vai crescer e pode ter queda de cabelo. Assim como também tem alguns hormônios, tem muita mulher que entra no climatério, na menopausa, o estradiol cai, o que é que a mulher pode ter? Queda de cabelo. Assim como também tem gente que vai ter um DHT mais alto e às vezes vai ter uma sensibilidade maior ao DHT e aí pode ter queda de cabelo, que na grande maioria dos casos é a alopecia androgenética. E aí a pessoa já tem alopecia androgenética, ela utiliza um dos medicamentos para emagrecer, vai perder às vezes peso muito rápido, não tem um planejamento alimentar, não usa uma suplementação. O que é que vai ter? Vai piorar essa alopecia androgenética. Então, existe N situações que podem aumentar essa queda de cabelo. Aumento da dose, o uso do medicamento, a reposição das vitaminas e minerais quando não é feita adequadamente, a falta, né, dessas vitaminas, o uso sem acompanhamento. Como eu falei, a dose é às vezes muito alta, a pessoa passa o dia todo sem comer. Então, existe N situações que podem piorar ainda mais essa queda capilar. E aí, deu para clarear um pouco do assunto? Deu para entender um pouco mais por que esses medicamentos eles podem piorar essa perda aí de cabelo, essa queda de cabelo? Então inscreve-se agora nesse canal para você acompanhar mais conteúdos como esse. Aperta aqui o curtir para esse conteúdo aí chegar a mais pessoas. E até a próxima.